Começa agora. Olha, você gostou da desafinada? Mas não corta porque tá valendo e é ao vivo. Começa agora Evento Resenha, um local onde a gente vai trazer expertos da área para falar livremente sobre eventos, sobre coisas que acontecem e que podem acontecer. Eu sou Daniel Dottori, um dos anfitriões, e ao meu lado ele, meu amigo amado André Nicolau. Dottori, o que fazer com o pigarro antes de entrar no palco? Cara, geralmente você dá aquela... e vai com fé. É isso mesmo, cara. E a gente tem aqui também... Quem? O gigante, João Matuque, cara, aqui atrás das câmeras. Matuque. É uma João, alegria, quer falar assim. alguma coisa? Ele até quer, mas ele tá sem microfone, microfone, ele vai se gesticulando ali e vamos em frente. João, apareça sempre que quiser e faça ótimos cortes. E o tema de hoje é como gerenciar o pouco tempo durante um evento. Para isso temos convidadas de altíssimo nível. Aí, agora subiu o nível, hein? Essa régua subiu, hein, cara? A gente vai melhorando. Cada programa a gente consegue trazer pessoas mais impactantes, o que é ótimo pra gente. Quer fazer as honras de apresentá-las? Vanessa Takaoka, my brother, que prazer você aqui. Larissa Matheus, my brother, que legal vocês aqui. Obrigado demais pelo convite. E acho que Pelo convite, não, a gente que convidou. Obrigado por aceitar o nosso convite. Faltou essa palavra. É isso, mas eu tô em treinamento constante com o apresentador aqui, né? A vida é isso, né? E a gente vai fazer acontecer com improviso e tudo. Vai ser É sempre assim. maravilhoso. Primeira pergunta, meninas. Eu acho que cada um fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho, o que faz ali em eventos, conta um pouquinho o que vende, o que tem entregue aí para as agências, conta um pouquinho do que vocês fazem, que eu sei que tem coisas aí que vocês fazem muitas coisas, né? Quem começa? Vai lá? Aí, Vanessinha, vem, Van. Imagina, gente. Obrigada. Vanessa. A gente vai nessa. E a gente que é acostumado a ficar nos bastidores, é difícil ficar na frente da câmera, não é? É difícil. O primeiro Mas só episódio... aproxima um pouquinho o microfone aí de você. Faz Pode puxar o microfone. você vai ter todas as dores que você faz como diretora, falando por todo mundo. Aproxima do microfone. Agora a gente sofre na pele. Eu sabia para que de isso ia ter enrolar, volta, vai logo. Eu vou cortar seu tempo. É a punição. É a punição. Vai estudar seu PPT em casa. É isso. Caraca, Você viu? Foi brava. Vanzinha, fala que você trabalha aí, um parceira de eventos há muitos anos. Conta pra gente um pouquinho do que você tem feito aí. André, trabalhos. primeiro é uma honra estar aqui, né? Andrezinho, brotherzaço, o Dani, sempre com a gente. Larissa, foi um prazer reencontrá-la. A gente se reencontrou, na verdade, ontem no Instagram. Eu falei, uau! Né? Que guinada que deu, né? E a gente tá sempre em constante... Quantos anos você está em eventos, mulher? Caraca! Essa pergunta você não precisa responder se você não ficar confortável, né? Não, mas é muita experiência, cara. Aí, Ela tá fazendo as contas. 60? Queria agradecer a minha dermatologista. Mas... Não, são aí 20, 23 anos. É isso, cara. É isso. E esses 23, quando você começou, Van? Você começou em qual área? Já vamos correr para você aqui. Acho Você já que começou dirigindo? Não, eu comecei em TV e teatro, né? Primeiro fiz sou formada em atriz, né, como atriz. Fiz teatro, fiz alguma coisa de cinema ali não dirigindo, fazendo assistência, né? Fiz muita coisa de produção de conteúdo, produção de objeto em cinema. E depois eu fui migrando para eventos. Numa fase assim que eu já tinha feito muito palco, muito show, que eu venho da área de shows, né? Team Festival e Hollywood Rock, aí já entregou a idade, né? Cara, Hollywood Rock. Hollywood Rock era demais. Mas a gente está sempre em constante aprendizado, né? Eu acho que é isso, né? A gente está sempre, desde que nasce, desde a infância ali, você tem suas experiências, mas você vai se aprimorando. E eu migrei para eventos corporativos numa fase que ficou sem shows, né? Não tinha shows. E eu falei, bom, vamos para corporativo. E fui para corporativo. Mas eu acho que pelo fato de eu ser muito comunicativa, né? Falar mais que o homem da cobra, eu sempre tive esse pezinho, né, na comunicação e muito interesse, muito curiosa. Eu acho que foi isso que me fez permear para o artístico muito rápido, né? Assim, passei por todas as áreas, né? Desde produção executiva, a fazer uma produção de alimentos e bebidas, que não é o meu fraco, não é meu forte. Se alguém depender de mim para comer, vai dançar, porque não consigo nem, né, fazer em casa direito. Mas
eu fui passando por todas as áreas, né? Que eu acho que é muito bacana isso, você passar por todas as áreas, né? Quem tiver essa oportunidade. Mas sempre que eu olhava, eu estava no artístico. Artístico, artístico, artístico. E aí eu comecei a fazer assistência de direção, né? Comecei a fazer assistência de direção, tive, assim, muita sorte, sou muito abençoada, tive aí muitos, né, amigos e profissionais incríveis que me ajudaram, né, a permear por fazer esse trajeto. Mas, assim, ninguém começa dirigindo, né? E eu tive uma situação que faltou, né? Um diretor estava ali, mas não estava, que é muito isso, né? A gente fala, poxa, tem muito glamour, né? Você é o diretor artístico. Não, gente, eu sou gente como você, não é isso? Ou o diretor artístico, a diretora artística. Mas a gente não é nada, né? Você está ali. Então, está de presença, faz o que tem que fazer, foca e vai. Um diretor que estava no projeto, mas ao mesmo tempo não estava, e o diretor de produção virou e falou, é você. Você que vai tocar. Amanhã, ensaio com o cliente. E eu falei, bom, já tá aqui, vamos. E aí vamos debutou quando nessa. menos se esperava. E é legal você ter tocado nesse assunto de falar que é importante circular e passar em várias áreas. E aí eu acho que a gente até traz aqui para a Larissa que também a gente sabe que já circulou em várias áreas e está estreando, né, há um ano e pouquinho também como mestre de cerimônia. Então também já conhece muitas áreas. Então se apresenta um pouco. Quem é a Larissa? Nossa, vamos lá. É É difícil. Essa parte é legal, né? É difícil. E a deixa dele é muito foda. Você fala, nossa. E vem, né, como uma introdução, assim, eu também sou locutora, eu vou fazer aqui meu mexer, então eu tô brincando. Mas eu acho, na verdade, quem eu sou, né? Na verdade, eu gosto de contar histórias. E aí, desde criança, eu tive essa relação com o teatro muito cedo, de criança. E ao longo aí da trajetória da vida, fui fazer direção teatral e também me formei em comunicação mercadológica. E aí foi aí onde eu juntei o teatro, né, as artes, com o universo dos eventos, né? Então, o curso de comunicação mercadológica, diferente de publicidade, ele tinha muito mais um foco em live marketing mesmo. Então, foi um lugar onde eu me apaixonei ali de primeira. E por aí eu fui embrenhando, né? Então, eu transitei dentro de algumas agências, nas funções de atendimento, planejamento, produção. Fiz muito produção executiva também. E dentro... Sofre, né, em produção executiva. Sofre. Mas eu acho que tudo isso é muito bom porque vai te abrindo um repertório também, uma bagagem, que quando chegam demandas de um diretor, né, Van? Quando chegam demandas de um mestre de cerimônias, algumas coisas desse tipo, a gente tem ali um jogo de cintura, ou um feeling, ou até mesmo um parceiro, um fornecedor, para resolver aquilo de forma imediata, né? Então, eu acho que nada é em vão na nossa trajetória. E aí, num período da minha vida, eu saí do universo das agências e foquei só no teatro. Fiquei durante 7 anos trabalhando como atriz, como diretora. Peguei algumas produções com figurino e adereços, que é uma coisa que eu amo também fazer. E dentro desse universo, eu estava fazendo assistência de direção para um diretor que me ensinou muito, que é o Kleber Montanheiro. Trabalhei com ele muitos anos. Ele já fez figurino em peça. Sério? Vocês podem mandar um beijo. Gente, Kleber é meu mestre. Cadê câmera 1, câmera 2, câmera 3? Manda para todas as câmeras. Para todas. O Kleber é demais. E aí o arroba aparece nesse momento. É verdade. E aí o Kleber foi convidado para fazer uma ação artística dentro de um evento do Santander. E nós tínhamos uma ação com 4 atores. Por uma questão de agenda, ele não podia estar naquele dia. E aí ele falou, Lari, me cobre então. Né? Eu já tocava alguns ensaios para ele, alguns dias com os atores. Ele falou, então você me cobre nesse dia. E lá estava eu. Só que assim, os eventos do Santander, bem sabe, Ivan, falaremos disso daqui a pouco, né? Ele sempre vem com uma demanda muito grande de criação, de solicitações. Foram os eventos, acho que quando eu olho assim para trás, um dos eventos que eu mais aprendi assim, sempre foram ligados a esse universo do Santander. E nesse dia, era uma ação dentro de um todo, de uma cerimônia super longa. Então, nós tínhamos uma inserção, uma ação com os atores de 5 minutos, acho que até menos que isso. Então, tinha muita coisa acontecendo no evento e eu estava cuidando só daquela ação.
E eu não consigo, né? Eu fico me coçando. Lá fui eu andar nos bastidores e conversa com um, conversa com outro, até que eu me deparei com o Pedro, da TUS, que é um grupo de direção artística. E quando eu vi, a gente já estava trocando ideia, perguntei para ele se ele precisava de ajuda, alguma coisa do tipo, e aí não deu 5 minutos, já estava fitando o show junto, já... Perguntar para alguém de produção em evento. Se quer ajuda. Você faz, ui, você quer ajuda? Vai sobrar uma cadeira para carregar, vai ter o que fazer. E aí foi muito legal, assim, porque foi uma conexão imediata. O João estava fazendo a direção de palco, né, em parceria com o G, que era o diretor artístico. E aí meio que rolou um flerte de job ali. E aí a gente falou, poxa, vamos conversar depois e trabalhar junto, né? E aí o G me chamou para conversar. E aí desde então eu faço, né, com uma certa frequência algumas assistências aí para ele, assumindo direção de palco também. Então, dentro desse percurso, e aí entrando na questão do mestre de cerimônia, abrindo concorrência direta aqui, então... Nunca, não existe, nunca é concorrência. De forma alguma. Quero muito ainda fazer um job contigo, Dani. Vamos armar isso aí. Vai dar liga. E aí, dentro desse universo, o ano passado aconteceu o Prêmio Live. E aí o G estava com uma ideia de fazer como se fosse um esquenta e entrevistar algumas pessoas, os parceiros que fizeram tudo aquilo acontecer, e precisava de alguém para entrevistar. E aí ele me chamou também o Kiko, que é um parceirão, mestre de cerimônias também, e foi o meu primeiro ao vivo ali, né, o ano passado. Eu já tinha feito algumas coisas como apresentadora e tinha essa bagagem enquanto atriz. E aí, o ano passado, se escancarou esse universo do mestre de cerimônias para mim e tem fluído. Então, assim, eu não deixei de fazer direção artística, não deixei de fazer direção de palco, mas é um outro lugar, né, dentro dos eventos que tem se aberto. E que é bacana de você transitar até pelo conhecimento que você tem. De muitas vezes você olhar e falar, você já tem essa veia de apresentadora, de MC, e você conhece os bastidores. Então, isso também te traz muita informação que você antecipa problemas, facilita o trabalho dos diretores. De repente, você tem alguém com esse know-how, facilita na hora de dirigir, muito, né, Van? Muito. Facilita muito. Sabe o que eu queria pedir para elas, Dan? Explicar um pouquinho sobre o termo direção artística. Lembrar que o nosso podcast tem gente da técnica, tem gente de agência, começando na agência, um produtor assim, super júnior, né? E até hoje eu recebo muito, assim, às vezes e-mail... Precisa de um diretor técnico, eu não sou diretor técnico, e aí eu vejo que é confusão lá dentro, né? E é bacana. E aí a Lari falou direção de palco, direção artística. É bacana porque muitas vezes tem muitos clientes que não entendem a necessidade de um diretor artístico, e a gente que trabalha sabe que um diretor artístico é fundamental. Se vocês puderem falar um pouquinho na visão de vocês, né? Acho que sim, sem dúvida, isso é muito bacana para trazer funções aí da direção artística. Comigo agora? Como você, Bom, eu vejo que o diretor artístico, na verdade, ele vai cuidar de todas as ações que acontecem no palco. E eu faço esse recorte porque eu já fui solicitada no sentido de, mas você vai cuidar de tudo do evento? Aí eu falei, gentilmente, com um sorriso no rosto, traduza tudo para mim. O que você entende por né, tudo assim, no evento? Né, o que você entende por tudo. Então, eu acho que é esse lugar, né? E aí, dentro desse recorte de cuidar de tudo que vai acontecer no palco, existe uma série de demandas e alinhamentos para que toda aquela experiência, de fato, aconteça e aconteça bem. Porque as experiências vão acontecer de qualquer jeito, né? A questão é acontecer bem e com impacto. Então, eu vejo que o diretor artístico, ele vai muito fazer a ponte conceitual, muitas vezes ajudando a própria agência a entender o que o cliente quer. Então, já participei de algumas reuniões onde né, eu estou vendo o cliente falando e a agência está falando, então é isso, e aí às vezes não é aquilo, e você está percebendo que ali não está rolando, né? Não está batendo. Exato. Até porque na agência tem um cara que chama diretor de arte, que aí não tem nada a ver com o diretor artístico, né? Exato. Que é o cara que vai ali desenhar, fazer projetos. Se tiver algum diretor de arte aí para vir aqui corrigir a minha explicação bem. Escreva nos comentários, que é sempre importante pra gente. Fala assim, Sim. cara, eu sou diretor de arte, me convida. É isso. Muito bom. E assim, parece, talvez a gente por estar nesse lugar de certa forma, né, não sei como é na tua visão, mas eu já, clientes depois do evento, às vezes vieram me parabenizar, assim, falaram, puxa, Lari, muito obrigada por você ter assumido a direção de arte do evento. É isso, né?
Aí a gente agradece e tá tudo Tá tudo certo, certo, né? Mas, e eu acho que também ninguém é obrigado a saber de tudo, Com certeza. né? Então, eu acho que tem um lugar nosso de gentileza, de realmente explicar a nossa função. E aí, dentro desse aspecto e espectro da direção artística, eu acho que o lugar é esse. E aí, dentro disso, tem, principalmente, eu acho que o alinhamento conceitual, né? O que o cliente está querendo como experiência, o que a gente tem de budget para entregar aquilo, qual é a melhor solução que a gente pode propor junto à equipe técnica. Então, o diretor muito faz essa ponte, né, na minha visão, do alinhamento com a equipe técnica. Por isso que tem o diretor técnico, que não é o Exatamente. diretor artístico. Que é o João Matuque, por exemplo. Ele O pode João até aparecer Matuque, pra dar um cadê ele? sorriso. Maravilhoso. Já trabalhei com ele. Maravilhoso. Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer um conceito se tornar concreto para a experiência daquele público. E aí, nisso, a gente tem que estudar. Vai ter que estudar o perfil dessa galera que está no evento, a gente vai ter que estudar o perfil do cliente, porque muitas vezes, eu acho que talvez esse seja o maior desafio. Estou aqui com 2 grandes diretores que podem me dizer isso, e o Dani como mestre de cerimônia e porta-voz, né, Dani? Porque é uma responsa enorme ser porta-voz de uma marca, né? Eu acho que tem um lugar que a gente tem que entender muito rápido a cultura do cliente. E às vezes, cara, eu acho que é aí que é o maior desafio, porque às vezes às vezes o cliente está passando por uma reestruturação de cultura, às vezes ele ainda está descobrindo objetivos com a equipe dele, e esse lugar de entender a cultura e de uma forma muito rápida, porque às vezes a gente tem dias, ou quando muita sorte uma pré entra um mês ou 2 antes, né, que a gente consegue ter alinhamentos anteriores. E aí eu acho que para entender cultura a gente tem que entender de pessoas, né? E eu queria só fazer um parênteses aqui, eu estava lendo uma coisa bem interessante essa semana sobre essa questão de códigos culturais, né? E aí foi muito legal de ler, assim, que, por exemplo, a relação com a comida, né? Então, para os americanos, na cultura americana, existe uma relação com a comida de preenchimento rápido e de consumo rápido, e o código de alimento dentro do universo americano é combustível. Eles leem o alimento como combustível. Quando a gente vai para a cultura oriental, principalmente dentro do Japão, eles vão para um lugar do código cultural, o alimento como perfeição, como desenvolvimento de perfeição. Por isso que a gente vai ver a comida japonesa. Tem uma relação, um afeto muito grande, né? E tem uma dedicação para aquilo, né? Aí você vai para a cultura francesa, tem uma relação do estar junto, da apreciação da comida. Então, esse foi só um parênteses assim, que eu quis fazer, porque muitas vezes a gente tem que dar de cara com o cliente ali em poucos dias ou em poucas reuniões e entender aquele universo inteiro, cara. O que é valor para ele, né? Exato. Porque você vai entregar, às vezes, uma coisa que é incrível, mas que não tem valor nenhum lá dentro. Porque às vezes o cara quer pontualidade, às vezes o cara quer low budget, às vezes o cara quer um show que todo mundo saia gargalhando e feliz da vida. Às vezes não, é super sério. Por que você fez essa piadinha aí, né? Exato. Então, a gente, estando na função da direção artística, a gente tem pouquíssimo tempo, no meu ver, né, para entender isso de forma muito rápida e, mais do que isso, não só entender, mas corresponder a isso artisticamente. As expectativas do cliente. Exato. Né? É difícil, e né? com a verba que a gente tem muitas E vezes. que tiver não é? e aí com a ferramenta dada, né? Exato. Às A vezes ferramenta dada. Às vezes a gente vai perfeito. chorar muito para conseguir uma coisinha a mais. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso de um TP aqui, mas 90% tá dado. Tá dado. E vamos para você, a gente está falando dessa função e o que é o diretor artístico, né? E a gente até no começo da pergunta a gente trouxe assim, como que um cliente precisa entender qual é a importância do diretor artístico. Você trouxe vários aspectos importantes, que é essa leitura da cultura e de conseguir trazer a cultura dele para a melhor experiência possível e alimentar as expectativas, mas muitas vezes tem um cliente que fala, isso aqui custa muito. Não, corta essa linha aqui porque é um diretor artístico. O que ele faz? O que ele faz? Então, acho que o que ele faz direto, assim, teve uma explicação bacana aqui, bem abrangente, mas muitos clientes falam assim, corta isso aqui, tira essa linha, não precisa, né? E às vezes direto. E faz parte da cultura, né? É, ou às vezes cultural. de algum trauma, né? Tem cliente que às vezes o cara tentou. Tem muito cliente que falou, cara, por que você faz uma abertura? Vamos pôr um balé aqui, não sei o quê, um Marpa Laser. Eu lembro da minha última gongada.
Tinha tudo a ver com laser verde o evento. Eu conheço um cara, o Anselmo Mancini, toca harpa laser. Eu falei, cara, aqui cabe, o cara vai fazer um precinho. O cara cobrou um custo de padaria. O cliente não, porque uma vez... Aí eu falei, mas por quê? Me explica. O cara era mais brother. A gente fez, há uns anos atrás, uma abertura, foi um fiasco. E aí, agora a gente tem essa barreira, cara, dentro da empresa. Falou pro nosso diretor, e o cara... Então, enquanto aquele cara não sair do cargo dele, entrar outro, não vai ter. Não vai ter. E isso é muito... por exemplo, durante muitos anos no Rio de Janeiro, não tinha-se essa cultura de ter um diretor artístico no evento. Não falava-se em diretor artístico em evento. Era, sabe, era abominado. O que era o diretor artístico? O diretor técnico... Né, que eu acho que é um ponto importante a gente tocar nisso aqui também, o diretor técnico que acabava fazendo o papel do diretor artístico ali. Perfeito. Né? Ele agregava uma função uma que não função era que não dele. é dele. Ó, né? eu vou fazer aqui um achismo, hein, pelo amor de Deus, nada empírico. Eu acho que isso é Brasil geral. Acho que São Paulo tem essa definição de diretor técnico, diretor artístico, muito mais bem definida. Muito mais. Muito. Só que eu acho que é geral. Eu comecei a fazer eventos, eu sou de São Paulo, mas comecei a fazer em Curitiba. Até hoje, não. Assim, Lá também, né? Até uma hoje. Cultura, assim. Às vezes... Você é diretor técnico? Tem né? agência que eu atendo há muitos anos, marca um call lá com o diretor técnico. Falo, meu Deus, cara, tô dirigindo lá, mano, balé com 100 pessoas no palco, que maluquice é essa? Mas não tem, é cultural. Não tem a nomenclatura é outra. E até na gringa, eu lembro, eu não tive essa sorte, talvez, de vocês, que eu acho muito rico, de ter um mentor, né? Porque eu caí de paraquedas em eventos, assim. E eu conversando com o Beto Moraes, que é um super parceiro, né? Beijão, Betinho, já convidei para vir aqui. Querido, tem ele é um que diretor artístico que veio dos grandes diretores artísticos. Ele tem o maior respeito, ele conhece todo mundo, fala, isso aqui é bom nisso. E eu pergunto muita coisa para ele que tem essa referência. E eu não tive. E aí... Eu fiquei muitos anos falando, o que será que eu faço dessa vida? Aí eu fui perguntar, ele falou, Nicolau, alguns eventos a gente é show caller. Eu fui ver na literatura gringa, comprei livros. Falei, alguns a gente é mesmo, a gente vai dar organiza o ensaio. Algumas vezes a gente é stage manager, que é o gerente de... E às vezes a gente é diretor artístico mesmo, né? Que é o artistic director que vai fazer a direção do todo. Do todo. Só que aqui a gente chama tudo diretor artístico. E aí tem o diretor artístico e o técnico em São Paulo. E em muitos lugares é tudo diretor técnico. E em alguns lugares é o produtor técnico. Eles chamam direção artística de produtor técnico. Mas às vezes nem levam essa função, né? E Não, a gente sabe que ela é fundamental. Eu lembro de um evento que é uma empresa que eu atendo há bastante tempo. Aí um amigo me levou e ele falou, não, a gente quer fazer isso assim, assado. Era uma ideia muito bacana, a gente realizou e foi muito legal. E quando a gente conversou, eu falei, cara, muito legal, mas a gente vai precisar de um diretor artístico. Já tem um diretor artístico no evento? Ele... Não tem. Eu falei, mas é que essa complexidade que você quer, a gente tem que ter alguém para organizar. Né? Porque não dá para estar no palco, eu dependo de um cara, de alguém, de uma pessoa que eu confie e que a gente saiba que vai entregar tudo o que precisa. Você tem um volume de conteúdo, de vídeo, de entrada, de saída, de música, de clima que você quer, que se não tiver alguém completamente alinhado, a tua expectativa e a tua realização vão ser coisas completamente diferentes. Então, a cultura de ter o diretor artístico, ela precisa realmente, por mais que a gente esteja num centro onde o diretor artístico já é consagrado, uma função conhecida, mas a gente precisa sempre trazer à tona, o que essa pessoa faz, né? Qual a importância dela? E muitas vezes as coisas dão tão certo que o cliente fala, precisava dele? Você fala, cara, precisava. Ele parece que ele não fez nada porque ele executou o trabalho dele de forma... Só que cabe a gente falar esplêndida. disso também, Exato. como a gente está fazendo agora, como divulgar, como postar nas nossas redes sociais, explicar um pouquinho. Não só da gente, a gente fez uma entrevista com o DJ sonoplasta, o Mário André, e era muito disso também. Às vezes o cliente não entende a necessidade de ter um sonoplasta, né? Sim. A gente precisa falar disso, o que esse Sim. cara faz, o que ele traz, né? A gente precisa Sim. divulgar isso para os clientes Sim. também, né? E acho que... Opa, Pode falar. eu sempre falo, porque o cliente fala, não precisa de DJ, não vai ter o técnico de som. Eu falo, sim, eu tenho um técnico de som. Ele tem uma função específica. E ele tem várias coisas para ele cuidar. Ele não vai apertar só um botãozinho. Ele tem microfone, né? Tem que checar a bateria, tem que ver se o sinal está chegando, se não está, tem que estar tendo próximo palestrante que vai subir, né? Ele tem Se tiver um pequeno problema, ele tem que responder. Tem que responder, e é muito rápido, né? A gente trabalha com, na nossa profissão, é assim, não tem tempo, né? A hora que você falou, bicho, passou, né? Então, é tudo muito rápido, né? Então, você tem que sempre estar
pensando no que pode vir e já pensando na solução. Ah, não, mas eu tenho técnico de som. Não, mas preciso de um sonoplasta, como a gente fez, né, recentemente. O Andrezinho, né, foi em BR Eu Mania, indiquei né? um job para Van, foi de E BR. assim, o roteiro era extenso, assim, né, de intervenções de palco, de né? palco mesmo. E eu conhecia um palestrante só que estava ali, que ele era um cara que pedia assim, DJ, vai música, eu sei que ele ia pedir isso. E eu falei, André, bicho, a gente cortaram o sonoplasta. Precisa de Não, sonoplasta. falei, assim, trilha de subida e descida, lógico, a gente vira meio que polvo no evento, né? Você mas, solta cara- a trilha, dá o kill, não sei o quê. É foda. Mas assim, você leva ali um pacotinho pronto, né? De umas Pra trilhas você não pra ficar você na não ficar mão, na né? mão. Muitas vezes agora tá uma onda de, tá bom, o sonoplasta vai só no evento, o cliente não pagou no ensaio. Né? Tem isso também. Tem isso, E aí acontece, o verdade. diretor tem que se virar lá no dia no ensaio, só falar, ó, a trilha não é essa. E o diretor trabalha mais, que aí Mas- chega o sonoplasta no dia seguinte, você Você tem tem que que passar brifar. tudo Em né? algum que você momento, fez, Em algum né? momento você tem que dia que vai sentar 5 acontecer. minutos com ele Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para fazer isso. pra né? fazer isso. E pode Exato. ser brifar o seu CEO Algo no palco, importante. por CEO no exemplo. palco, Não né? é? Né? Eu acho que era importante estar ali falando pra ele, vai agora. Pois é. Né? Pois E é. tem muita coisa ainda, eu acho que para ajustar e para pontuar o que é cada um, né? Porque a gente tem assistente de O palco. mic dela tá. Como é que tá aí, João, da Tati? ruim? Porque eu tô vendo que tá longe aqui. João, Oi, foi dos oi, bastidores. e aí, Tá bom o Matheus, áudio tá aí? bom? Tá bom? Ah, Perfeito. perfeito. Ah, ele deu ok. Diretor técnico desse, a gente não passa Sei, tempo real, vergonha, cara. né? É engraçado que a gente fica olhando isso, né? cara? É. Não tem jeito. Não tem Desculpa, jeito. Não, a gente vai no Detalhe. evento e fica olhando tudo, né? Fica olhando tudo. A primeira coisa que eu olho é por onde eu vou sair se der uma merda. Por onde você correndo? Com a saída coisa. de emergência. Mas Eu falo, bicho, primeira coisa, se der uma Onde- merda onde eu aqui, corro? onde que eu corro? A gente É tem que ser o complicado. último a sair, meu. É que nem o comandante lá do barco, Né? cara. Do Titanic. Mas mesmo pensando que vai ser o último, por onde eu saio? Por onde eu saio. Saiu, né? Mas E- a Lari falou de cultura organizacional. A agência também tem a sua cultura organizacional. Por exemplo, nesse job que você falou de sonoplasta, como a gente já tinha um relacionamento muito bem desenvolvido, o que eu fiz? Eu liguei para um sonoplasta, mesmo sem falar com a agência, que eu falei, a agência vai fazer de tudo para defender a qualidade do evento. do evento. Aí eu liguei pro cara e falei, cara, você pode? Posso. Aí eu fechei com ele e falei, então segura a data aí que você vai lá com a van. E aí eu falei com a agência, falei, gente, precisa, né? E aí a agência entendeu, falou, não, beleza, tal, mas é legal ter esse relacionamento também e você entender um pouquinho da cultura da agência. Da agência, Porque tem agência que se você faz isso, a cultura dos caras é muito mais, né, protecionista ali, você cria um problema. Como assim você me contratou, me chamou um fornecedor sem passar? Mas sim. assim, justificando, isso era 11 da noite, o evento era 6 da manhã, 6 da precisava manhã, resolver. Os Claro. caras precisavam estar lá, né? Sim. E eu acho que, complementando alguns pontos, assim, sobre a questão da direção artística, que a gente falou objetivamente, né? Onde a gente coloca a Fica mão ali, né? Então, acho que tem alguns aspectos que são muito importantes para a condução do evento, principalmente o alinhamento do roteiro junto ao roteirista versus a expectativa do cliente versus o que a agência, né, tem do universo dela. A própria condução dos ensaios, né? A gente está ainda em 2023 defendendo a ideia de ensaio. E vamos continuar defendendo, né? Porque é muito necessário, principalmente quando a gente tem uma voz conduzindo um evento, a gente tem um mestre de cerimônias. Esse alinhamento, esse momento de briefing com o mestre de cerimônias, muitas vezes o cliente ou às vezes até a própria agência fala, não, vai deixar que eu falo. E eles podem falar, e eu acho que tem que ouvir, né? Muitas vezes, quando eu estou também na direção, eu dou esse momento do cliente falar direto com o mestre Como de que você cerimônias. divide É óbvio. o tempo, Lari? Imagina que você tem um mestre de cerimônias para ensaiar, Sim. tem 3 diretores, 2 painéis, um basicão, assim, um palestrante externo. Como que você divide? E imagina que você tem meio período ali, das 2 da tarde, com a house, até 8 da noite, no máximo. Como é que você divide? Vocês duas, né? Como vocês dividem esses blocos aí? Sim, primeiro eu tento fazer um preset com a equipe técnica, para que no momento que a gente colocar alguém no palco, a gente já tenha alguns starts, alguns kills ali já pré-setados. Obviamente que é no ensaio que a gente vai fazer esse alinhamento, mas eu deixo algumas coisas pré-setadas. E aí no momento onde de fato eu tenho alguém no palco, a gente sempre tem que priorizar a presença das altas lideranças dos clientes. E isso é fato, gente. Então, assim, o CEO falou que ia chegar às 5 horas da tarde para fazer uma passagem, né? Muitas vezes eles fazem só um reconhecimento de palco. É isso. Não tem muito tempo de ensaio mesmo.
Mas tem alguns CEOs, né? A gente Tem. conhece alguns que são performáticos. Passar uma- E aí a Vou gente ensaiar aqui. e aí a gente tem efetivamente ensaio. Mas aí a gente tem que um pouco ir equalizando a agenda. Então, por exemplo, esses caras, né, se eu posso chamar assim, eles marcam um horário, às vezes tem um atraso de voo, enfim, mas sempre a gente vai flexibilizar dentro da minha realidade. Eu não sei como a Van você conduz também, André, mas a gente tem que priorizar esse cara, porque depois o alinhamento com o mestre de cerimônias não deu para passar no palco porque a equipe A técnica gente está vai dar um terminando jeito, um né? alinhamento, a gente pega numa salinha, E faz vai. esse alinhamento. Muitas vezes, tendo um bom roteirista, parceiraço seu, que já sabe o teu ritmo de trabalho, o teu feeling ali, você pode ter esse momento da passagem do mestre de cerimônias com o roteirista. Exato. Então, muitas vezes, numa urgência, né, você divide esse momento Me de... ajuda ali, né? Porque Exatamente. o trabalho ele é de equipe, né? Ele é É conjunto. equipe. Exato. Então, não dá para você abraçar tudo, por mais que o diretor artístico é uma figura que tem que saber muito do todo, mas às vezes tem que fazer escolhas, né? Que a gente sempre fala que qual é a batalha que você vai escolher, né? Eu preciso passar com o CEO para que ele também se sinta seguro com todas essas pessoas que estão aqui. E essa função, eu sei que eu consigo resolver de determinada forma. Você E tem que tem- escolher o Exato. momento, E né? tem esses dois polos aí, porque tem o cara que é o mais tradicional, pelo menos que eu enfrento, que não vai ter tempo, é uma agenda super lotada, que o não cara vai acabou de ensaiar. voltar do global, É. da viagem, não sei pra onde, e vai passar no máximo ali, beleza, tá bom, já sei, já passei, tá bom, tá tudo. E vai pedir para alguém até fazer a apresentação PPT dele, né? Sim. Mas tem alguns casos que é esse cara que ele quer passar, o evento é dele, ele tá preocupado em lançar um produto e tal. Exato. Esses casos me preocupam um pouco, porque esse cara ele pode usar o tempo de todo mundo, De todo mundo. não é? Sim. E sim. quando eu pego isso, eu peço geralmente, eu comecei a fazer faz pouco tempo isso, peço uma salinha a mais com um projetor ou uma TV Um Isso. cantinho pra e ele. fica lá. Isso aconteceu com a mostrando gente lá. num evento, né? Aconteceu com a gente, eu tava junto, Eu tava porque eu junto. tava na reunião que eu sugeri isso. Porque a cliente falou, o nosso diretor, nosso senhor, ele é muito detalhista. Ele gosta de passar muitas vezes, ele decora o que ele fala muitas vezes. Eu falei, aham. Ah. Cara, e ele estuda, ele vai escrever no PowerPoint dele na hora. Eu falei, ai meu Deus, já entendi. Galera, podemos colocar uma salinha para ele do lado, deixa já um infografista lá fazendo o PowerPoint dele, deixa o roteirista do lado. Ah, vamos, foi sucesso. O cara passou o dia inteirinho repetindo a Revendo. apresentação dele. Inteirinho. E acontece mesmo Acontece isso. muito. Eu tive situações da gente... Ele falou, não, mas é passagem rápida, eu só vou checar. Ah, isso dá um Aí medo. a gente, não, tudo bem. E aí começou a passar. Gente, no segundo slide. É que eu 2 acho que de essa 100. porcentagem... Eu tenho pavor disso. E aí, nesse momento, gente, né, passados alguns slides, a gente viu que ia tomar muito mais tempo do que... E a gente precisava fazer uma série de alinhamentos. Aí eu gentilmente cheguei, né, para a assessora dele e chamei, né, os dois ali para conversar e falei, olha, eu queria dar uma sugestão. A gente tem alguns ajustes para fazer técnicos e eu acho que a gente pode se ajudar. Maravilhoso. Vocês podem fazer essa checagem do PowerPoint, aí eu acelero com a equipe técnica e assim que vocês me derem o ok que o PowerPoint de vocês está todo revisto, a gente bate de novo tudo na Aí plenária. vê que tem boa vontade, né? Não é que vocês Entendeu? estão querendo ficar livre, né? Exato. E não é que a gente realmente quer ficar É livre, isso, a gente quer isso que a é- apresentação dele seja E incrível. o resto também, né? E o resto resto também. tá vindo ali Né? um E aí, para a monte, apresentação dele ser incrível, eu preciso testar Mas o é painel de legal- LED, né? E por Quando aí se vai. explica isso, o cara mesmo ele entende. E realmente ele, claro, pois não. O problema é quando tem uma barreira. Às Uma vezes, quando é barreira. um funcionário novo que tá ali para bloquear, não tem que usar, ele é o presidente, não pode. Isso acontece muito com gente. Não quer levar nova, a questão, cara. e às vezes é uma questão que ajuda a todos, na verdade, isso. Eu né? passei Não, isso, Pode perdão, num evento, enfim, numa convenção, que eram 3 dias de convenção de uma operadora móvel. E Você sabe o que a gente vai fazer? Deixa eu falar uma coisa. A gente gente tem tinha uma um. pergunta. Como é que chama? A gente vai fazer um OnlyFans do nome das empresas. Que aí a eu pessoa. acho que tem que fazer. A galera vai pagar. Se quiser ouvir o nome da empresa, é OnlyFans. Você só E a tem gente que vai falar o nome da empresa e das Aí vai ter o nome pessoas. das Das pessoas, da pessoas. empresa, o fornecedor era esse aqui é o nome do cara que fez isso. Sabe o que Só ele no fez? OnlyFans. Aí a gente Sabe o que fala. ele fez? Mas por enquanto aqui. É, a gente deixa no sigilo, a gente guarda, Que- né? Porque é isso. É. Aí eu passei durante muitos anos, a gente estava falando o que faz um diretor artístico, que faz um evento. Durante muitos anos, isso eu estou falando de muitos anos, tá? É a época que eu estava em teatro ainda e que fazia algumas coisas em evento.
eu tive 2 pontos cruciais com a minha avó, que foram um inferno na minha vida. Com a sua avó? Porque a minha avó não entendia o que eu fazia, meu pai... Tem algumas pessoas que eu já cansei de explicar, então, você faz festa, faz. Entendeu? Porque A vida é uma festa. a vida é uma Uma festa, alegria. só alegria, a gente dorme Poucas bem, horas por dia de trabalho. dorme pouco e tá super Você feliz. vira à noite. Vira à noite, uhul. E apareceu Giovanna Antonelli fazendo uma novela no qual ela é garota de programa. E toda vez que ela ia sair para trabalhar, ela falava o quê? Para os pais e avó que ela ia fazer evento. Ah, não lembro disso. Caraca. Essa novela, para mim, assim, foi um inferno, cara. Porque minha avó ficava falava, ó, a Vanessa, ó, toma cuidado, tá falando que tá fazendo evento, você viu a menina da novela, né? Meu Deus. E ao É o mesmo primeiro passo para desandar. para desandar, né? Como se precisasse de muito, né? Porque a gente no evento escamba, que é uma imagino, maravilha, até. né? E as pessoas, eu falo, ó, só dá certo médico casando com médico, de evento com a menina, eu falo, gente, olha, eu já tenho alguns casamentos, aí eu falo que dá para dar uma diversificada, né? Para a gente não ficar tão na monotonia. E eu falei para minha avó o seguinte, ao mesmo tempo apareceu a Malu Mader, cara, isso tem muitos anos, que ela era dona de uma agência. Então aparecia ela em função, em reuniões, briefing, reunião com planejamento, a produção lá atrás trabalhando, eu falava, vó, foca na Maria Clara. O que a Maria Clara faz, sou eu. Eu sou a Malu Mader. Eu sou a Malu Mader. E é difícil, tem pessoas que não entendem mesmo o que você faz. E o cliente também, muitas vezes, não entende a nossa necessidade. Ele está achando que ele... Porra, o cara tá... O diretor Que o DJ tá me enchendo o que saco? o DJ tá me enchendo o saco, o diretor falando que eu tenho que ensaiar, que tem que andar logo. E é difícil isso. Eu tive um contato com um cliente que ele só entendeu, enfim, era uma sala só para os clientes mexerem em suas apresentações. Eles estavam lá há 2 dias. Nossa. Falei, bicho, 3 dias de convenção. Imagina. Falei, segundo dia, ainda tá assim, não vai ter evento. O evento é para hoje, né? Porque se é para esse ano, tudo bem. Se é para o ano que vem, né? E aí eu falava com o atendimento, ó, você tem que explica para ele. A gente precisa desse material. E assim, eram muitas apresentações com vídeos. Né? Você Não era tem que que era um preparar a house, né? Não né? é... Tem que preparar a house. Eu tenho horas ali no Outshout para carregar, você tem que converter. A gente sabe, né? Não é só espetar. E eu falava, eu preciso falar com ele. Até que chegou uma hora que, assim, eu virei pro dono da agência, eu, Taca, tá tudo bem? Não, não tá. Hã? Porra, Taca falou que não tá tudo bem, então, cara, literalmente... Não fudeu, tá né? bem. Não tá bem mesmo. Mas você não tá bem? Não. Eu falei, eu tô ótimo agora. Teu evento O teu evento tá amigo. Tá uma merda. Eu falei, a partir de agora, eu tô falando sério. Eu corro risco de não entregar seu evento. Ele falou, como é que é? Eu falei, porque eu tô tentando... Cara, 2 dias o cara tá lá dentro. Não, então tu vai agora falar com o cliente. Eu falei, vou. Tipo assim, era o CEO, pica-mó do negócio. Eu falei, vou, gente. Cheguei lá, o cara tava ele, 2 infografistas, só na apresentação dele, e eram 15 negros falando sobre a apresentação dele. Então aquilo não ia fechar nunca, sacou? Parecia baile debutante. Né? Que é O trabalho horror. que eles tinham que ter feito Pô, mês atrás, lá atrás. no escritório. E no às vezes fica ar-condicionado, discutindo cappuccino. pontos que não têm importância para a apresentação. Né? Não, muda a letra. Era nesse Aí você nível. fala, gente, esse detalhe, esse Aí eu cheguei preciosismo assim, não cabe agora. muito numa boa. Né? O dono da agência chegou, falou, Wagner, querido, Epa. falou, vai lá, Taca, senta aqui, eu quero te apresentar. Senta aqui. Ó, essa aqui é a nossa diretora artística, ela queria bater um papo com você. Aí ele, pois não. Tipo, uns 15 segundos, ele nem olhou na minha cara, mas depois falei, a gente está correndo um risco agora. Aí eu fui explicar para ele como era, que é a hora da engenharia autorreversa, né, que a gente faz. É isso. Quantas horas eu tenho de trás para frente? Porque são pouquíssimas, geralmente. O tempo que eu preciso para Tempo te que eu entregar o que preciso. você quer. Né? Desde carregar. Desenhei, literalmente. Cara, ele fez assim. Sabe o que é Puta agora? que pariu. Gente, parou agora. Acabou. Salva. É isso. Eu não sabia. Eu achei que eu ia te dar um pendrive e, pum, aparecia na tela. Galera Aí não eu Aí só você olho, falou, não pro sai. cara, a pode galera aparecer na tela Eu falei- e vai dar tudo errado. Então, eu falei, não, mas E o cara que ainda tá dá ali, tempo, o cara agora passando o vamos seu, lá. o cara não é bobo, o cara é inteligente, a mulher é inteligente, a pessoa que tá ali, ela é uma pessoa inteligente, é que ela não entende do nosso Do nosso, É, negócio. assim como a gente não entende Tem do do deles, deles, e tá é. tudo E tá bem, tudo vamos bem, se ajudar vamos se só, ajudar. né? Precisa alguém Exato. dar essa baliza, né, esse limite, falar assim, eu preciso disso até tal hora, porque senão compromete o teu trabalho. Eu vou te entregar o melhor que eu posso, mas eu vou te deixar na mão, Mas e eu não vou te vai ser a deixar na mão. experiência que você quer. E aí vem uma pergunta aqui, como é que você consegue administrar ou gerenciar, por exemplo,
o tempo de ensaio, muitas vezes, ele é maior do que todo mundo gostaria, e você pega um evento, pode durar no dia seguinte 6 horas, e o tempo de ensaio durou 12 horas. Como gerenciar o tempo de ensaio para você manter a equipe no dia seguinte descansada, engajada? Porque muitas vezes o ensaio é tão longo, você cansa todo mundo, e na hora de fazer a entrega, que todo mundo tem que estar descansado, é um problema. Como gerenciar isso, né? Sim, são muitos desafios aí no meio. Posso citar alguns. Acho que primeiro a gente precisa entender, temos 12 horas de ensaio. Às vezes a gente tem o dia inteiro de ensaio. Não é bem assim. Porque muitas vezes a gente está terminando montagem, alinhamento técnico, e aí efetivamente com tudo pronto para rodar e você ensaiar, a gente tem dentro dessas 12, a gente tem 4. 5, né? Então tem essas variáveis. Eu, por exemplo, eu nunca tive um dia, a não ser... Chegou ali às 7 da manhã, vamos lá, vamos ensaiar. Começar a ensaiar. Eu nunca passei por isso. Nunca vi também. Olha, eu tive uma vez só e nunca mais se repetiu. Né? Então, eu acredito que dentro dessa demanda, assim, a gente pode fazer algumas balizas inteligentes no sentido de quebrando um pouco os horários com a equipe. Né? Então, entender, poxa, agora a gente está num alinhamento de luz, eu consigo liberar sonoplasta, quem consigo, né, para almoçar, para dar um respiro, e aí quando isso está pronto, eu venho com essa equipe toda de novo. Geralmente, que a parte mais pesada fica para a galera de conteúdo, né? Porque ou vai chegar ali de última hora, ou vai chegando ao longo do dia, todo mundo quer passar a sua apresentação ali. Então, acho que esses são os maiores desafios de... Eu tento, né, quando eu estou na condução, equalizar isso com a equipe, ver quem eu posso ir tirando um pouquinho mesmo. E, cara, de verdade, assim, olhando de gente para gente, né? Porque muitas vezes a gente olha a galera de evento, não, mas eu tô pagando, tem que fazer, né? E responde assim, a gente fala, a equipe tá aqui há 10 horas. 10 eu horas. também. Falo, mas amanhã você vai tirar férias, né? Vai ficar, né? Vai ter o tempo a pessoa da empresa. E tem uma coisa, André, que é curiosa, foi legal você ter tocado nesse ponto, que assim, às vezes, para o cliente, são aqueles 3 dias de pico, de estresse, ou até mesmo virando a noite junto, ou qualquer coisa do tipo. Só que essa é a nossa vida. É o né? dia a dia, né? Então, a gente precisa, assim, sempre unir forças, né, quanto profissionais de evento, para se autocuidar, né, nos ajudar nessa gestão. E aí eu tento ir fazendo essas balizas, né? Aí, por exemplo, às vezes eu consigo liberar a equipe técnica toda, e aí eu pego só o MC, e às vezes nem passo com o microfone no palco, nem nada, mas organizo entradas, né? Ou a pessoa que está dirigindo o palco ali para mim, e faço esses alinhamentos, sem ter a técnica envolvida, é mais uma coisa para o profissional. Que mais? E aí, às vezes, cai também, muitas vezes, cai no alinhamento da direção, e já passei por isso algumas vezes também, não sei vocês, mas acredito que sim, de, olha, tá aqui o conteúdo, tudo certo da nossa parte, beleza, tipo, meia-noite, tudo certo da nossa isso parte. é muito comum, né? E aí, a gente, na verdade, vai ainda checar, isso. como, né? Amanhã, e aí às 7 da manhã, estamos aqui para passar com vocês, hein? Bom descanso. Fala, cara, não é descanso, né? E assim, gente, tem coisas que, honestamente, sendo muito realistas também assim, né? Eu acho que elas não vão mudar por completo, mas eu acho que num esforço mútuo, né, entre os profissionais, a gente consegue ir fazendo os nossos parceiros, porque eu acho que o cliente é parceiro, entender. Né? Assim como a gente vai entendendo do business dele, da cultura deles, eles também vão entendendo as demandas nossas. E é muito legal, depois de um evento, por exemplo, eu tive a possibilidade de atender alguns clientes que nunca tinham trabalhado com direção artística. E na condução, e você mostrando, olha, a gente te alinha aqui junto com o roteiro, a gente vai brifar o mestre de cerimônias para você, a gente vai organizar tudo que vai acontecer no palco. Você não precisa se preocupar se vai entrar ou sair poltrona. A pessoa fica encantada. Todas as pessoas que entrarem vão entrar com o microfone mágica, funcionando, né? Testado, todos os conteúdos vão entrar. Na hora que ele passar, o slide vai estar lá. Quando o seu CEO subir no palco, vai ter uma luz, uma trilha incrível que a gente já alinhou com o sonoplasta, vai ser uma atmosfera maravilhosa. E aí, à medida que você vai explicando, porque eu tive que também fazer essas defesas muitas vezes para ser contratada, porque né, o item direção artística ali muitas vezes é arriscado. E existe esse esforço de conscientização mesmo, e você vai explicando esse dia a dia,
E vai explicando também depois, né? Ele ganha consciência da direção artística. Depois ele ganha consciência da importância do ensaio. E por aí vai. É isso. É né? Uma troca. uma troca muito grande. Tem clientes Exato. que falam, né? Assim, eu já passei, você também, André, acredito que sim, do cliente falar assim, não, quem toca a house é o cliente. É. Já, Já. opa, sim. E não sai do lado. E não ali, sai do lado e tá tudo bem, vamos aqui, vamos junto. Eu quero sentar aqui, eu quero um clear. Tá bom, dá um clear. Muito. Tá tudo sim, bem, muito. E eu não tenho o menor. Assim, eu falo, gente, adoro duplar, adoro aprender. Né? O Andrezinho chama, vamos duplar aqui, vai me cobrir ali, Betinho, né? Pessoas profissionais incríveis que eu tenho essa oportunidade de estar junto. Outros também, grandes aí. E eu falo, tá bom, gente, estamos juntos, vamos fazer acontecer, né? E o cliente fala, eu sou o tipo de pessoa que eu faço questão, quando eu tenho oportunidade, num tipo de cliente desse, de apresentar cada profissional A da galera, house. é isso. Isso. Né? Porque É o eu trabalho sou de apenas educação, né? uma De- pecinha ali que vou ligar todo mundo e fazer o fio do condutor funcionar. Mas, cara, atrás da gente tem uma galera E é de muito uma bacana. importância tão Mas grande. isso é uma E são sabedoria seres sua. humanos. Isso é uma sabedoria, porque você, de forma muito, muito educada, muito sutil e muito delicada, você coloca para a pessoa que está chegando ali e fala, não, eu quero ficar aqui que eu vou cuidar. A hora que você começa a apresentar um por um, ela começa a entender o tamanho que é uma house, a importância que tem a sua figura ali de saber, Andrezinho faz isso, Paula faz aquilo, João faz não sei o quê, Maria faz não sei o quê, e a pessoa começa a olhar e fala assim, eu acho que eu não quero mais brincar aqui, eu posso só falar para você o que eu quero ou o que eu não quero, e a pessoa começa a entender que não é tão simples chegar lá e falar, põe aí não sei o quê. Né? Vai vídeo. Eu recebi um cliente num evento, o João tava junto, o Matuque, com a gente aí há pouco tempo, que ele veio fazer um sorteio na house. Ele veio e falou, eu vou entrar no computador, eu vou abrir um sorteador online. Eu falei, tá bom, tranquilo, deixa o HDMI pro você lá. A gente... Cara, tremia, suava. Cliente, assim, nível gestor mesmo. Cara, como que vocês conseguem fazer isso? Eu falei, cara, fica tranquilo, você não quer. Se você quiser, eu pego o técnico de PPT e ele dá o play. Não, eu preciso fazer porque, cara, passando mal, a né? gente chegar no ponto, eu falei, cara, fica tranquilo. Você vai falar só vai, a gente vai apertar o botão, os nomes estão aqui. Tamo junto. Vai aparecer o ganhador, tá tudo certo. Acabou o evento, cara, é impossível fazer isso aí, porque é um treco muito duro. Perguntinha aqui pra vocês, qual tipo de evento que vocês mais gostam de fazer? Convençãozinha, lançamentinho. Baile de Eu amo o final. Baile de 15 anos. Quando toca o Baile de final. 15 anos. Quando aparece o fim, né? Que tipo de evento você gosta de fazer? Ou só o encerramento? Encerramento, pode ser. Evento que começa e acaba. Não, brincadeira. Eu tenho um carinho muito especial. Tem pessoas que não gostam, né? Eu tenho amigos, eu tenho um grande amigo roteirista que já dirigiu durante muito tempo, ele fala, eu não faço mais convenção. Eu não gosto de coisa. É? Não gosto. E eu amo, sabe? É uma coisa, aquela sinergia, aquele frio na barriga, né? E já fiz muito, assim, de convenção de vendas mesmo. Que você sai de lá vendendo, né? Você fala, Junto, né? eu consigo vender esse negócio aqui. Sei tudo sobre aquele produto. Eu consigo vender, é muito Faço bom. muito mais evento. É dureza. É dureza. Como é que você gosta? Por que você gosta de convenção? Por que você gosta de sofrer? Por que você gosta de sofrer, né? Porque é assim, gente, o conteúdo... Né, Lari? É muito conteúdo nunca chega, Não, muito por quê? conteúdo. Disclaimer, Conteúdo chega é uma quantidade de conteúdo absurda. absurda, né? que não Assim. acaba nunca. Eu digo E bem muda assim, o ó, tempo todo. versão final, mentira, bicho. existe porque versão vai final. mudar até a hora do evento. Né? E assim, A galera tá frita do começo ao Frita fim, do a começo música é ao muito fim, alta, é mais alta. música, você tem que entrar pulando, tem que ser. aquele frio na barriga de 3, 2, 1, vai. E você fala, foi, né? E eu brinco assim, que é igual salto de paraquedas, cara. Só vai parar lá embaixo, que puxou cordinha. São 3 dias insanos, né? Que você fala... E é longo pra burro também. E a pessoa Eu gosto. gosta. Ah, cara. você tá com alguma coisa. Tá com Eu alguma gosto. coisa. Os dois? É. Eu gosto. Você não vai falar... Vamos fechar. Eu gosto de lançamento também de carros. Lançamento é bacana. É bacana. Eu não devia tiver ficar de comentando verdade. tanto, mas é que eu sinto. Não, Cara, todo coisa dia, que eu né? gosto. mais forte Convenção, que porque eu. você, no meu caso, como apresentador ali, como MC, você desenvolve uma relação com as pessoas. Então você vai construindo a cada dia, a cada momento, um vínculo maior, vai criando laços, vai criando relações, vai criando histórias
que, no meu caso, tornam o evento muito único. Então, Muito. por mais que tenha um roteiro em si, acontecimentos, eu procuro me relacionar com as pessoas e construir histórias para que, quando cada um for embora, fala, cara, isso foi Caramba. muito legal, nunca tinha acontecido antes, e no próximo não vai acontecer. E pode ser pior o próximo, não necessariamente pode ser melhor. Mas eu gosto por isso, porque você tem a possibilidade de, a cada dia, estabelecer mais vínculos, mais relações, mais... São, Andrezinho, tem Então, clientes, eu gosto né, que muito estão assim disso, com ele há uma apresentando. década, eu também tenho, e vira uma relação, é muito engraçado isso. Eu tenho uma situação, um cliente que está comigo há mais de 10 anos, e assim, ele entendeu qual era o meu papel, qual era a importância, eu entendi qual era, né, a importância dele ali como, não só presidente, mas o cara começou menino, sabe, assim, uma coisa assim de história mesmo, office boy da empresa, enfim. E virou num nível de um evento. Hoje em dia a gente brinca quando a gente se encontra, né? Mas Isso eu é tô lá, legal. o bicho pegando, tipo, conteúdo chegando, e o cara, o próximo executivo querendo ver a apresentação, ele aqui, taca, lá na ponta da mão. Eu falei, gente, o que aconteceu? Oi, porra, taca. Eu falei, o que aconteceu? Pão de queijo lá fora tá frio. Eu falei, bicho, agora é assim, eu vou emitir uma nota. Eu vou emitir 2 notas. Uma de direção artística e uma de OIB. Mas que é uma coisa que a gente legal, tem que estar atento legal. também, porque eu fico dando esses skills, né? Ficamos, né? Quando tem jantar, né? Essa coisa do empratado, que tem brinde, você fica falando aqui, produção, ó, faltam Falta 7 tanto slides, tempo, tanto tempo, né? Uma coisa que tá na sua também. E eu falo, gente, é responsa. muita coisa que tá na Se nossa. você liberar a galera e o rango estiver Imagina, gelado, a culpa é tua. a culpa é tua, pão de Se queijo. você liberar a galera e o rango E não não tá tiver lá, lá, a culpa é sua também. também É sua. E você, Lar, que eventos? Qual que- você gosta? Então, eu gosto muito de lançamentos. É isso. E tem um processo assim que eu tenho lidado com alguns que é interessante. Tem a convenção e o que eles têm chamado de desconvenção. Então, passado aí o ano, tem esse evento que é de avaliação, de reflexão, né? E geralmente são eventos delicados. E eu gosto desse desafio, sabe? De como que a gente, de repente, lida com o grupo com um tema complicado. Como que a gente, quanto diretores artísticos, trabalha junto ao cliente e à agência para falar que o resultado do ano não foi bacana e, ao mesmo tempo, motivar esse Motivar, né? cara. Eu acho esse evento do pós, né? A convenção, todo mundo sai com sangue nos olhos, né? Mas como é que a gente lida com esse evento do que acontece depois? E por ele ser desafiador, é que ele me brilha os olhos, eu acho, assim, sabe? Porque isso vai dando, acho que estofa ou bagagem para nós, assim, por isso que sempre, e eu olho a direção artística nesse lugar, assim, a gente sempre vai ter que entender muito de gente. Né? Porque os eventos são sobre isso, cara. Se você vai fazer um festival de jazz, né? Recentemente eu apresentei um agora, Dani. Se você vai fazer um festival de jazz, se você vai fazer uma convenção para 3.000 pessoas, sempre vai ser para pessoas. Então, quanto mais eu acho um diretor artístico entender de pessoas, entender da natureza do ser humano, mais ele vai conseguir ter ferramentas para abarcar, por exemplo, esses temas sensíveis e, ao mesmo tempo, motivar. Como é que a gente vira essa chave? É muito desafiador. É muito desafiador, né? Muito. Então, eu gosto desse tipo de evento, porque a convenção, eu acho que ela tem um brilho, e eu amo fazer convenção, mas eu gosto também. Demorou pra fazer convenção, mas falou. Fechou comigo. Vocês não Eu estão esperando que gosto- eu falo que eu gosto também, Não, Você, não. a gente já entendeu. Não, a gente já eu gosto, entendeu. mas assim, não é a preferida, Não é a né? preferida. Certamente não é a preferida, assim. Porque eu gosto desse desafio, desse outro perfil do evento. E o lançamento eu amo porque você tá trazendo uma ideia, cara. Tipo assim, você vai plantar uma semente, um DNA de uma coisa que vai reverberar para a equipe de vendas, que vai reverberar para o consumidor final, que, né? Principalmente que tá falando a de gente tem mais produto. liberdade também, porque aí é a hora que tá todo mundo buscando, né? Algo novo. Perfeito, novo, André. Onde a mas gente quer mais mostrar, pode né? sugerir quanto diretor. isso, Perfeito. Que é Perfeito. muito bom. E E é falando- frustrante quando a gente não pode falar nada também, né? Tá Que já vem- montadinho. tá montadinho, A gente pacote faz esse evento há pronto, aí 15 você fala, anos, é assim mesmo. E você falou de sugerir, então eu vou pedir aqui, quebrando um pouco a nossa conversa, que vocês façam aqui uma sugestão de um profissional da área. Vocês podem indicar algum profissional da área, ou uma empresa, não precisa necessariamente ser Boa. uma pessoa, mas pode ser um fornecedor, pode ser alguém de A e B, que é a parte que você falou que mais ama fazer em evento. Cara, eu
Cara, pra nunca mais. Foi uma vez na vida. Cara, é muita Quer gente. indicar alguém de A e B? Eu indico. Cara, Sensação. eu indico. Eu acho que assim, o A e B, cara. A Van conhece É todo surreal. mundo, hein, cara? É a indicação ela da conhece, tem Van. peso. Porque entre milhares de pessoas, hein? Um profissional assim. Cara, o cara tá sempre assim, né? Tá pleno, né? Porque a bomba tá estourando nele. Ele tem convenção 2.500 negros pra comer, bicho. isso. Em uma hora, Como né? é que Em resolve uma hora, isso? como é 2.500 pessoas se Entendeu? alimentar em uma hora e voltar pra sala e tá Pô. tudo bem. Não, e não tem o que fazer. Ah, dá Se um o kit frango não lanche, cozinhou, não, não dá pra tirar não do dá pra forno. tirar, né? Não tem o que fazer. Servir arroz. Eu indico o Erivan. É um excelente profissional de A&B. Como a gente Boa. tem em todas as áreas, né? Tem profissionais de logística, outra coisa que eu também não faço. Assim, já passei por essa área lá, quando eu fiz produção, mas graças a Deus, esse lado comunicativo me levou para o artístico, porque eu acho que se em logística eu ia morrer de fome também, né? Fiz logística de banda gringa ainda, cara, imagina. Tá muito Gente, prático. salve Eu pros levei. produtores da logística, do verdade. AIB, porque Não é? olha, Porra, é penoso, cara. Foda. Temos que trazer Eu fico galera de apavorado. A A&B. galera de É, AIB, deixa eu eu tenho falar essa desses coisa pormenores. também. Eu fico apavorado. E assim, eu falo, eu entendo meu, a dor tomara que- deles. o tempo todo eu tô rezando essa coisa quando tem empratado. Eu falo, gente, tá tudo certo, tá tudo bem, porque aqui falta quanto. Eu falo, gente. As pessoas Deus, ficam muito tá tudo irritadas, bem às mesmo, vezes né? daquelas filas enormes. E o cara tá ali na gestão daquele estresse, o chefe de cozinha puto. Puta. O negócio não sai, tá todo mundo parado esperando a comida. Olha, é uma A sensação. fome, ela é A um fome, fator de... Ela potencializa o pior do ser humano. Ponto de Pior. estresse, né, cara? É, a pessoa com fome, ela é capaz de loucura. Tem um amigo meu que fala, tá tudo bem com a taca, dá comida, água e põe pra dormir. Vocês que põem ela- comidinha na house, aguinha? Como é Eu que é? Como é ponho, que é eu o sou- lance? eu sou uma pessoa... Sempre peço. Eu sempre tento, né, esse parceiro, os parceiros do AIB. B, a tipo, gente galera, tenta aí vocês dar um Traz um pãozinho de pratinho. queijo. do nosso time. E às vezes não é nem pra mim, de Não é pra verdade, assim, gente. sabe, André? É tipo pra equipe. É pra equipe. Cafezinho e um pão de queijo não pode Eu faltar. sempre na brinco, eu house, gravo né? uns stories assim, ó. Na minha house não falta café, hein? Não sei. Eu também. Minha house tá sempre Porque, assim, meu, é o café. mínimo. Às vezes os caras não conseguem ir no banheiro, consegue né? no Mas, banheiro. o time não consegue levantar, assim como a gente. Mas Eu já como a gente tive tem uma situações. articulação ali melhor com a agência e com o cliente, eu acho que a gente pode ali um pouco ser porta-voz dessa solicitação gente para tem o que time ser, né? técnico, né? Eu tenho um carinho muito grande, assim, com a técnica e tenho uma relação afeto mesmo. Eu falo que todos são meus irmãozinhos, né? Quando eu chego, graças a Deus, eu falo, ai, Taquinha, que bom que é você. Porque eu me preocupo muito, porque é isso que a gente está falando. Que a gente vive isso no dia a dia, mas a gente ainda tem, graças a Deus, né? Às vezes de falar, não, essa semana eu não quero trabalhar. Entendeu? Ou você engata um job no outro, você fala, essa semana eu vou tirar mais o pé do freio. Os caras estão ali, cara, vindo, um atrás do outro. E às vezes o cara tá com problema em casa, o filho, eu já peguei cara que assim, a mulher estava indo para maternidade, ele estava 3 dias fora de casa e com cachê atrasado. Porra, bicho, sabe? Sim. E aí, Tem você que cuidar tem do que time, cuidar, né? Tem que né? Você cuidar tem que das cuidar, pessoas. porque eu falo, se eles estiverem ensaiadinhos, se eu passar uma vez com ele, roteirinho na mão, se eu morrer, o negócio vai funcionar. Né? Com certeza, é isso. É isso, você cuidar do próximo. Eu já tive agência que falou, não, no meu evento não vai nem água nem café para house. E eu, tá bom. Cheguei no cara do hotel, do cara do AIB, falei, o negócio tá aqui meu cartão, ó. Você pode Traz passar aí. pão de queijo, tá tudo aqui nesse cartão, pode Já abrir uma fiz comanda. também, Di. E tá tudo bem. De Sabe? mandar Não comprar vou garrafa de café no bar, no na padaria. barzinho, muitas comprar vezes. água. Qual que é o nome do indicado? Não é Ro... Erivan. Erivan. Nossa, Erivan. Erivan. Então vou pôr o arroba do Erivan. Vamos colocar, né? Larry, sua indicação de... Puxa vida. Pessoa, Bom, eu vou empresa, falar então né? de um cara que eu sou muito fã. Não vou falar de diretores artísticos, Artísticos, que eu já né? citei aqui, a gente tá num time todo. Eu vou citar Pessoal, o André Nicolau. não teve contrato nenhum. Vocês assinaram, tá liberado. Bom, é que assim, o time da TUS, pra mim, é muito, muito ímpar, assim. Eu tenho essa relação, a realmente, Robinha- relação de, família, né? ali. de admiração mesmo, assim. E por tudo que eu aprendi e aprendo com eles nessa jornada até aqui. Então, poxa, não tem como não falar do G, da Livinha. A Robinha na tela. Coloca aí, Lívia Perrella, premiada, diretora. E junto ao nosso time também a gente tem a Lara Miranda, a Camila Vaz, né? O Aldo também roteirista incrível. Uau! Todos queridos. Uau. Aldo, E- querido. O Aldo Aldo podia vir incrível. aqui. Pronto, Também, Aldo, né? Vamos trazer o Aldo e o Bogado juntos. Bogado.
Gente, aí então eu vou vir só pra assistir, porque eu vou rir E o horrores. Barone, hein? O Barone. Eu tava hoje no carro, no Barone. Barone. É legal, mas Eu gostaria que ele tivesse... A gente monta uma Pontualmente. arquibancada ali. Monta uma Portão arquibancada. resenha. Vamos começar a trazer plateia. Trazer uma plateia. Eu entrevisto a plateia. E essa galera, cara, a gente só curte. A gente fala de eventos, né? A gente Fala aí, senta é. com cerveja com E os caras. vai. Escreve uma abertura aí pra gente agora. Barone, quando vocês estiverem com o Justo. Barone, Isso é legal, hein? pergunta pra ele qual é o menu. Ele vai falar, tá calma, filha da puta. Vou fazer, tá? Vou anotar aqui para esquecer. Vou mandar o WhatsApp pra ele já. Justo. Mas acho que pontualmente, assim, falando de um profissional, eu queria falar do João Salles, que é o diretor técnico. Querido Um também. incrível diretor técnico e um grande parceiro mesmo. Eu amo ver a forma como o João conduz as coisas. Ele leva, ele Porque, flutua. cara, é uma bucha atrás da outra e ele tá ali, ó. Um Buda. É incrível, assim. Então, isso eu acho muito admirável, porque em todo momento dentro dos eventos, e eu acho que nessas funções ali da linha de frente de direção artística, direção técnica, a gente é muito ponte de muitas coisas. Então, para passar as coisas para o cliente, a gente tem que segurar ali a emoção, né? Às vezes tem uma bucha estourando, a gente tem que achar o momento certo para falar, a forma certa de repassar, sem que cause pânico em todo mundo, enfim. Né? E eu acho que o João faz isso brilhantemente. Então, se eu meu indicado. profissional aí Né? é o João. Tá concorrendo, inclusive, acho que o prêmio Legal. Live. Acho não, está concorrendo ao Ah, prêmio é? Live como diretor artístico. Então, João Salles. Que delícia. Pode até JP, votar no JP, João, JP. Convidado também já, né? Convidado. Convidado. Todo mundo que indica, a gente vai Indicado, convidar. Boa. É uma boa, não é? A gente teve um episódio hoje que qual que foi, João? Matu, que você lembra o diretor do... Pô, cara, Cara, do que você tá agora há falando, pouco a gente cara? gravou um episódio aqui, foi o Moreira Salles, não? Quem que era? Não, baita- Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. A gente convidou o Fernando Meirelles. Vamos convidar. Eu falei, vamos convidar. Vamos convidar. Por quê? Por que não? Cara, Por que não? E é capaz dele topar. Mas capaz é o ele- mais maluco né? é que é capaz se a dele- gente, aí é o Entendeu? objetivo, hein? Se Fernando Eu Meirelles Eu chegar vou fazer essa ponte aí. Vou falar com meu irmãozinho, Tiaguinho. Não meu é? irmão. Eu acho, Vamos Thiago, tentar, faz gente. uma ponte aí. O não a gente já Target, tem, é isso. entendeu? Vamos ver. Tá mirado, hein? Mirado. É, e a gente Tem vai trazer ele para ser diretor artístico num evento. Não faz maldade com o cara. Quer matar baby, ele. Ele fez evento, fez a COP, não a entrada da A Gisele direção Bündchen, da- a direção é Gisele dele, cara, dele. linda. É. Chato, O assim. cara, meu Deus. Ele é bom, tem futuro. Tem alguns eventos que a gente se orgulha de fazer, tem outros que a gente fala, meu. Fala então um que você se Puta que- orgulha e um que você não se orgulha. Vou falar. Vou falar porque eu acho Depois que assim, você nem já vai tudo. pensando. É, Meu Deus. vai pensando aí, Lari. Os do que você não se orgulha já sabe pra onde vai, né? OnlyFans. OnlyFans. Não pode citar nomes. Que eu e Betinho, essa coisa de OnlyFans, a gente tá fazendo OnlyFans de Opa. house. Eu tenho um pezinho meu assim, ó, na house. Caraca, Tem. O negócio tá ficando sério. A gente galera. falei, gente, vamos fazer girar esse negócio. Imagina, juntar eu, você e Betinho. Que louco. Vai sair o evento, né? Mas que a gente vai rir muito também. Que é A gente isso, já né? se juntou, né? Já, e foi incrível. Em XP foi incrível em vários, né? E as pessoas falam assim pra mim, pô, durante muito tempo as pessoas me chamavam como louca. E isso às vezes me perturbava. Eu falava, meu, você tá chamando de louca? Eu não sou louca, né? Esse lado expansivo, não sei o quê. E você vai, né, se aperfeiçoando, vai envelhecendo, você vai mudando, vai ficando mais contida. Não. Aí teve um evento que o cara virou e falou, ataca? Louca? Meu, mas ela é um Buda na house. Foi um evento que eu fiz há muitos anos atrás, que eu fiz a direção de um Esse é o dos que palcos você com tem o G. orgulho? Esse não Ah, é. não, tá. Com o G. E o cara falou assim pra mim, o cliente passou, eu tenho isso, né? Um pouco antes do evento, uns 3 minutos antes, eu dou uma aqui, ó, focada, uma meditaçãozinha, silenciada. O cara passou bem na hora, falou que eu tava dormindo. Juro. Pergunta isso pro G, é verdade. Ô, João, põe sua cara aí. Eu quero ver sua reação aqui, Matu. A diretora tá dormindo, cara. Olha, tá com o microfone. Caraca, velho. A diretora tá dormindo. Dormiu, ela relaxou. Não, relaxou. Não, eu tava meditando. Cara, isso, assim, foi um auê É um no auê, job. lógico, Imagina. é. Mas voltando, né? Um evento que... pergunta isso pro G, é verdade. Um evento que eu me orgulho muito de ter feito, que
quando você olha a magnitude do negócio, sabe aquela coisa que você fala, eu que vou fazer isso? Será que eu vou dar conta? Fudeu. Foi JMJ em 2016, se eu não me engano, 2016, no Rio de Janeiro. Jornada Mundial da Juventude com o Papa. Opa! Uau. Foram 6 dias de evento. No último dia, tinham 3 milhões de pessoas no Forte de Copacabana. Caraca, aí é embaçado. É beleza. Não é que você olha E assim. tinha IB pra todo mundo. Tô brincando. Mas Ócio tinha pra IB. todo mundo, ócio e vinho, pô. Por AMB, esse foi um evento, assim, eram muitos jovens. É louco isso. Todos os restaurantes da orla de Copacabana acabaram-se as águas e sucos de laranja, porque era uma galera, imagina, Jornada Mundial da Juventude, uma galera Com foi ali fome. com fome para Sede, rezar e exato. isso. Acabou, não tinha água, não tinha suco de laranja. E você não via tô falando sério isso, uma pessoa fumando, não tinha, né, cigarro ou não. As pessoas, os moradores do Rio de Janeiro abriram suas casas para receber as pessoas, porque as pessoas não tinham hotel, não tinha nada. Caraca. E teve um momento na house que eu estava com Meditando. Não, eu já tinha meditado ali, era meditação e reza, meu amor, era todo dia. Porque Papa Francisco chegava, é sério isso, ele entrava na nossa sala de produção ali e fazia uma missa, abria ali uma missa com a gente, para depois abrir a missa Que no palco. lindo. Cara, foi assim, emocionante. E toda aquela coisa, você quer fazer a direção do JMJ? E na época eu já tinha feito TV, né? Já tinha feito direção de programa ao vivo. Vamos lá. Mas quando eu fui entender o tamanho do projeto, eu falei, bicho, acho que é melhor cobrar o dobro, que daí ele vai falar, não tem dinheiro, né? Aí o cara foi, pago. Mas tá barato ainda, Tá hein? Porque a barato. responsa é bem maior do que o que você tá E eu cobrando. falei, meu irmão, fechou muito rápido, porque tem aqueles Sim, jobs, né, que sim. você manda, Isso é e o zica. cara fala, fechado, você fala, impossível, né? E o sinal que liberava, por exemplo, o evento de Copacabana, ele era transmitido para 5 países. E a pessoinha que dava o sinal do pulpo para a Rede Globo, para transmitir para esses 5 países, é euzinha. Então, assim, cara, era uma vacilada, tipo, você não liberou o sinal da Itália, por quê? Tá louca? Tá viajando? Tá meditando? Tá dormindo na house, né? E teve uma hora que o cara, o diretor de TV, olhou para mim e falou, o que foi? Porque eu olhei aquele tamanho de house, aquela imensa, você não enxergava, né? Tamanho do Tamanho a do importância, evento. né? Ele falou, você tá louca? Eu falei, o que foi? Ele falou, você não tá pensando em fugir, não, né? Eu falei, agora não dá. É o último dia. Eu pensei, eu tenho o hábito de chegar no lugar e entendeu? olhar por onde eu fujo, mas aqui não Aqui deu. não deu. Dessa vez não deu. Muito bom. Vai da responsa. Baita responsa, um evento que me orgulho, sabe? Você fala, meu, que peteca que você segurou aí. E assim, aquela house, Abençoada. abençoada por Deus, literalmente. Literalmente. Era cliente italiano, ele fala com os braços. Eu falei, se eu prender esse cara, ele vai me matar, né? Então ele gritava, mas ele não é que ele estava gritando comigo, ele estava conversando. Não, é a prática. Né? É a E eu prática. falava, meu Deus, você vai me bater, né? Não vai, tá tudo certo. Aí tinha o polonês, tinha o outro. Cara, era assim, ó. Quando eu chegava no hotel, né? O evento começava às 7 da manhã, helicóptero saindo, meu celular já estava tocando. Vanessa, tá tudo certo, tudo certo. 3 minutos ele estava chegando no Forte. E ele foi um cara que ele saía totalmente fora de todos os protocolos, né? Imagina, ele ia para o meio da multidão. E eu falava, meu, corta isso, o cara corta essa cena. E o outro, não, pode deixar. E o polonês, não, mostra, não mostra. Eu falava, então vocês definam o que vocês querem. Tem aqui, ó, 4 câmeras. Escolha o mostra, não idioma, escolha né? aí. E vamos ver o que vai pro ar. Porque não vamos brigar, né? Foram 6 dias. Você vai dormir 9 horas da noite. Eu falo, meu Deus, não preciso nem rezar, né, cara? Ai, obrigada. Já. Tá Eu tudo acho bem, que fiz minha parte. por uma vida, praticamente, você tá abençoada. Tô, né? Os Amém. próximos 10 anos, certamente, Amém. ali já. Tranquilaço. Eu vi, amém. E galera já fica ligada. Se te chamarem para a próxima vinda do Papa, Já sabe. Já sabe quem tem expertise para esse momento, Vantacaocas. Vai estar na promoção. Eu vou levar comigo Beto Moraes e André Nicolau. E os dois de minha cerimônia. Justíssimo. Leva. E você lá, que evento que foi marcante? Caramba. Conta um que foi um fiasco. Ah, eu tenho um que... Meu Deus. Eu vou falar do marcante, então, porque foi inclusive um dos últimos, metade do ano passado. Dos acho mais mais- recentes. A gente fala sempre os mais recentes. por aí. Mas foi o Talentos Santander. Ai, Eu ainda não tinha feito o Talentos, né?
E é um evento deles onde eles abrem oportunidade para os próprios colaboradores se inscreverem com seus talentos. Então, tem os kids, o Talento Kids, e aí tem os adultos também. É muito incrível. E aí eles montaram, né? Tem os jurados e tudo mais, fazem uma avaliação e tal. E, para mim, o que foi especial, para além da dinâmica do palco, que era absurda, absurda mesmo, porque a gente fazia o último tema foi Brasilidades, então a gente trafegava pelas 5 regiões do Brasil, então a gente tinha entrada de balé, e aí veio o Olodum, e o presidente entrava tocando, mas eram muitas entradas, fora os próprios números de cada um dos concorrentes, né? Então, eu acho que a gente tinha, acho que eram 10 crianças, então só das crianças eram 10 números individuais, cada um com as suas demandas, e dos adultos também. Para então eleger, né, e ganhar aí os 3 melhores posicionados, né, mais votados de cada área. E aí, para mim, foi é um evento muito rebuscado nesse sentido, tanto de conteúdo quanto de produção. Existe muito refinamento por trás disso. E aí tem um preparo, que foi também o momento onde a gente fez um ensaio exclusivo para esses talentos. Que é a parte mais gostosa desse incrível. Tema. Você produziu esse, Ivan, também? Fiz acho que uns 3 anos. Então você sabe do que eu tô falando, porque tem esse momento onde a gente ensaia essa galera. E às vezes a gente está falando de uma criança que veio um colaborador que é perto da região, distante de não sei onde, e ela foi selecionada. E aí ela está em São Paulo e ensaiando com, né, grandes diretores, porque aí vem a Fernanda Chama, que é uma diretora incrível de musicais, e aí ela faz essa assessoria, ela treina junto com o G, né, ali na direção artística. Eu fiz a direção de palco junto com a Lívia nesse evento, e foi algo extraordinário, porque primeiro que eu amo ver as pessoas florescendo, amo de verdade, gente, as pessoas se descobrindo, assim, sabe? Com coisas novas. Então, ver aquelas crianças alcançando uma nota que ela estava com dificuldade para acessar, vendo ela conseguindo dançar de forma livre e espontânea, sendo que ela estava completamente travada. Eu até me emociono de falar, porque eu fico lembrando das cenas e dos rostos deles, assim, e também dos adultos, de ver eles se abrindo e entregando o que eles sabem de fazer de melhor, porque afinal é o talento dele que ele inscreveu ali. Então tinha gente que tocava, gente que cantava, gente que dançava. Eu tenho um deles que eu falo até hoje, que ele tocou guitarra em um dos edições. E é isso, porque cria uma afinidade. Eu tenho essa galera também no Instagram, né? E vou acompanhando também um pouco a vida deles no pós. Então, esse evento foi um dos últimos aí. Realmente me marcou, assim, pela que ele exige, pela forma como ele é executado, porque é tudo muito milimétrico mesmo. E por ver as pessoas tendo a oportunidade de estar num palco, como o do Teatro Santander, que é incrível, né? E vivendo uma experiência, porque é uma experiência para a vida, realmente, né? Então, esse evento realmente me marcou muito. Lindo. Lindo. Depois de falar isso tudo, jamais a gente vai falar de um evento que foi um fiasco. A gente não pode agora ir para outro lugar. Deixa pra lá, passou. A gente aprende com a gente aprende. Pois é, tem que deixar nesse clima emotivo, essa coisa maravilhosa, aproveitar de forma emotiva e agradecer nossos apoiadores, patrocinadores, não é mesmo? Quem agradecer aqui ao Matuquinhos, suportes aqui de microfone. Isso é muito maravilhoso, gente. A gente sempre faz o teste de como é sem o Matuquinho. Primeiro faz sem o Matuquinho, o que pode acontecer com o microfone. Diretoras, como é que é? Chegou ali, pôs o microfone na mesinha de vidro. Pode cair. Agora um Matuquinho. Olha só, o palestrante acabou de falar. Só apoia ali, o diretor de palco não precisa sair correndo para pegar o microfone. E ele é antiaderente aqui, é isso que fala? Não é nada disso. Ele não escorrega, né? É antiaderente. É antiderrapante. Antiaderente é a panela que... A panela é antiaderente, mas Matuquinho é antiderrapante. Você colocou aqui o negócio aí. Você não pode fritar um ovo aqui no Matuquinho? Você pode fritar um ovo aqui? Não pode. Matuquinho. Só pode bom desse aqui não é tão bom, cara. Gente, grande sacada, né? Agradecer o estúdio também.
BRN Studio, muito Gente, obrigado. incrível esse estúdio. Não é Adorei. Muito demais? legal Brunão, mesmo. obrigado aí, cara. Nossa, show de bola. Bruno, maravilhoso, todo o time que nos apoiou aqui também durante esses 2 dias gravando nossos podcasts aqui. E não é tem mesmo? uma indicação de livro, se elas tiverem uma indicação de livro cada uma, rapidinho, antes de terminar, pode ser? Pode É bom ser. que a gente tenha um- Pode ser? Vamos É. ver. Bom, então eu vou indicar o Código Cultural, porque eu acho que é um livro muito fundamental para um diretor artístico. É do Clotaire Rappel. É um francês, e ele vem um pouco numa pegada assim, de estudo a partir de Joseph Campbell. Aliás, acho que A Jornada do Herói também é um livro obrigatório assim, para direção. E aí ele vem trazendo um pouco dessa construção do humano e tudo mais, e ele pega algumas rabetas disso assim e desenvolve esse estudo. E é muito legal porque ele traz pesquisas mesmo concretas de coisas que aconteceram em diversos pontos do mundo. E isso eu acho que é muito enriquecedor para nós, quanto diretor, porque isso é uma coisa legal da direção, a gente tem que saber um pouquinho de De tudo. tudo, É isso. de tudo. Um pouquinho de tudo. A gente Você não meio precisa Jô ser Soares, assim, né? As formigas, assim. alguma coisa, né? Você Tem que ter tangenciou falar. aquele assunto, assim. Então, isso é muito legal, né? E isso nos faz também quebrar uma série de preconceitos. Porque a gente Sim. tem que realmente, assim... Não preciso gostar, mas eu preciso saber um pouquinho de tudo. E acho que Exato. esse livro abre esse panorama, é bem legal. Muito bom. E você vai Tem ter alguma uma aí? indicação? Tenho. Eu sou que nem o Andrezinho, assim, leio 4 livros, né? Ao mesmo tempo doido. de títulos variados. Estamos juntos. Será que é de Parar, diretoria? eu acho que é. As pessoas falam que é meio TDA, TDAH. não Eu vi um sei. cara perguntando pro Karnal como que ele se organiza para ler livro. Ele falou, mas eu não me organizo, tem livro pra organizo, eu todo abro. lado. Eu também. Eu não me organizo, eu abro e leio. Abre Você e acha leio. que vai ler, Um amigo? pouquinho Sim. aqui. Eu gosto muito já tem um tempo já que a psicologia e a psiquiatria tem nessa coisa assim de você estudar o outro mesmo, ou você também, né? Como ser humano. Andei lendo algumas coisas, assim, esporádicas, matérias, não livro, mas eu gosto muito de Mário Vargas Llosa. Amo, né? Um escritor, Muito bom. enfim, jornalista peruano. A Civilização do Arquétipo. Eu estou lendo um livro dele, que fala muito dessa coisa da arte, hoje em dia, como ela está banalizada ou não, e como a gente vem correspondendo a tudo isso, né? Como que você recebe e como que você cuida também, né? Muito Da bom. arte Muito em bom. si. Qualquer arte, né? Desde uma Muito literatura, um livro, um quadro, enfim. Incrível. Sensacional, hein? Incrível. Cara, Bom, chegamos ao final aqui de um bate-papo Ah, incrível. A gente teria maravilhoso. muito pra falar ainda, não é mesmo? meninas, que prazerzaço, Ai, gente, sério. acabou. Bom. Tá acabando, tá né? acabando, A gente né? vai pedir pra quem tá aqui assistindo. Tem pra hora nos- de gerador, hora Sim. de diretor. galera, e a não. galera da Vamos House? embora, a vai galera comer? da House não vai É comer. verdade. Senão eles não Chegou o pão de descansam. queijo da Tá House? sem Chegou? água. Pão de queijo. Não, chegou pão uma- de queijo. Tadinho. Boa aparição João. dele, cara. Ele é muito bom, cara. do Olha nada. lá. Ah, meu Tem Deus, rolou um energético. Tá. Cara, Gente. Cuidado com pessoas, cara, Fica desde as maneiro. 5 da manhã num energético ali. Nossa Senhora. Valeu, Joãozinho. Mais Meninas, hoje. obrigado demais. Nossa, foi muito especial. É um prazer ter vocês aqui, profissionais de altíssimo nível. Imagina, Acho que vocês somos compartilharam todos. muito aí de coração. E, Não, pô, foi incrível, um papo delicioso. A gente ficaria horas aqui conversando. E que voltem, né? Podem voltar. A gente pode fazer uma mesa redonda um dia com Podemos. 28 pessoas. É isso. High fivezinho Incrível. final aqui. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Prazerzaço. Andrezinho. Dani, não esqueça de deixar o like aí, de se inscrever. De Mande coisa... comentários, quem você acha que tem que Importante vir demais. aqui, pautas, conteúdo, se convida, porque pra gente poder é continuar ótimo. trazendo gente assim pra É, coisa. porque não é um piloto. É, não é. Não é piloto. Não é piloto. Já decolou esse voo. Entendeu? Andrezinho, muito obrigado. Só precisamos de combustível pra continuar, né, cara? Mas é isso. Mas Nós vamos, não vai nós faltar. vamos em com Não vai certeza. faltar, Não não vai vai faltar. Tamo na Bom, fé. Não vai é isso, faltar. obrigado a vocês maravilhosos. Obrigada, gente. Obrigada a De vocês, verdade. meninos. Obrigada a você, Andrezinho. Joãozinho Matuque, Foi uma honra. vocês que nos acompanham. E a make? A propaganda era make, hein? Ela veio fazer, na verdade, a minha maquiagem. Eu brincadeira. Ela é minha amiga, já foi maquiadora durante muitos anos.
trabalhou em televisão. E ela veio hoje para fazer a minha make. Mas ela é uma excelente assistente de palco e produtora também. Qual é arroba? Arroba na tela. Olá, arroba na Arroba Milena Vanucci. Milena, vem aqui, você termina do nosso lado, pelo menos para aparecer na tela, enquanto É. vão subir os Eu créditos. não vivo sem a Mi, porque eu falei, É, eu não vou. Milena. Imagina, Uma salva de Mari, palmas para Milena, com esses meninos, bem-vinda. eu não vou de cara lavada. Sente aqui, Milena. E você pode nos ajudar falando, galera, sobe os créditos, chegamos ao final. Oi, galera. Prazer, meu nome é Milena Vanucci. Sobe os créditos. Não esquece de dar o like. Mandar pro seu amigo também assistir aqui. Dá um joinha aí. Justo. Tá bom? Beijo. Te amo. Beijo, meu Parabéns amor, eu te pra amo. vocês Obrigada. todos. Excelentes profissionais da área. Eu também sou da área aí, mas eu venho pra falar mais sobre mim. Ah, viu? Já vai ser nossa próxima convidada. bom. Sobe os créditos e aumenta o Valeu. som, João Matuque.